paz do Senhor Jesus a todos. Estamos dando início ao nosso programa diário de leitura da Bíblia, um tempo especial do nosso dia que nós reservamos para lermos a palavra do Senhor, conhecermos o projeto eterno de Deus para a salvação do homem, para a nossa salvação. E nós estamos fazendo a leitura sequencial e hoje vamos no capítulo 37 do segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. Estamos falando aqui, lemos no episódio anterior a respeito da construção do tabernáculo como um modelo exato, como o Senhor havia mostrado a Moisés, e a execução desse trabalho teve início e construção do tabernáculo acontecendo, e hoje no capítulo 37 nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. Vamos dar início? Êxodo capítulo 37. Fez também Bezaleel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, as 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda, e o outro querubim a outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins as 2 extremidades deles. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. E os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez os vasos que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, e as suas escudelas e as suas cobertas, com que se haviam de cobrir de ouro puro. Fez também o castiçal de ouro puro. De obra batida fez este castiçal, o seu pé e as suas canas, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores da mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim, para 6 canas que saíam do castiçal.
Mas no mesmo castiçal havia 4 copos à moda de amêndoas com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de 2 canas do mesmo. E mais uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, assim se fez para 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas eram do mesmo, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De um talento de ouro puro o fez, e todos os seus vasos. E fez o altar do incenso de madeira de cetim. De um côvado era o seu comprimento, e de um côvado a sua largura, quadrado. E de 2 côvados a sua altura, dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu de ouro puro a sua coberta e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Então, nós fizemos agora a leitura do capítulo 37 e como foi a execução daquilo que foi o projeto do Senhor, né, que está sendo colocado em prática na construção do tabernáculo. Vimos a respeito da arca, como ela foi feita, os seus materiais, o propiciatório, a mesa e o castiçal. Agora vamos ao capítulo 38. Agora vamos falar a respeito da construção do altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos, do mesmo eram as suas pontas, e cobriu-os de cobre. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões, as pás e as bacias e os garfos e os braseiros, todos os seus vasos fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura debaixo até ao meio dele. E fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles, fê-lo oco de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas, 10, e as suas bases, 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados.
As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio de ambos os lados eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados e a altura na largura de 5 côvados defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Então, nós estamos aqui lendo o capítulo 38, vamos encerrar a nossa leitura por hoje e já estamos aqui no pátio do tabernáculo, como que foram as suas cortinas, os seus materiais, a execução da construção de acordo com o projeto que Deus mostrou a Moisés. Amém? Paz do Senhor Jesus.